Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Zoe em Família. Olá, meus amigos, uma alegria para nós poder ter mais esse momento com vocês de compartilhamento de palavra do Senhor, palavra que Deus tem falado conosco. E hoje não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre Jesus. Nós temos ouvido falar muito, mais enfaticamente nesses últimos dias, né, sobre Jesus. São ministrações sobre Jesus e hoje não poderia ser diferente, então nós vamos falar sobre Jesus em nossa casa. É isso que nós vamos falar hoje. E durante o período que Jesus esteve aqui na terra, que ele passou por aqui, Jesus, ele jamais desprezou alguém. Ele comeu com os pecadores, ele curou os doentes, ele falou com as pessoas desprezadas, e ele amou os rejeitados, ele fez milagres todos os dias, inclusive aos sábados, e ele nos ensinou a amar ao próximo. E também ele visitou algumas famílias quando ele passou por aqui. É verdade. E a pergunta que eu faço para vocês hoje será que nossas casas estariam na lista de Jesus para uma visita? Será? Vai pensando aí. Será que Jesus seria bem-vindo em nossa casa? Talvez você está pensando, e claro que sim, mas as tuas atitudes fariam com que ele fosse bem-vindo mesmo na sua casa? Será que deixaríamos ele à vontade para entrar na nossa casa, para andar por todos os cômodos, aonde ele quisesse ir? Ou será que alguns cômodos da nossa casa estariam fechados para ele, fechados para a ação dele? Não, aqui a porta está chaveada e aqui é só eu que entro. Como está a sua casa para uma visita de Jesus hoje? Como estaria? Como seria essa visita? Ou será que ele iria? É um caso a se pensar, não é verdade? Nós vemos na Bíblia Jesus visitando várias casas, muitas casas. Ele foi à casa de Pedro, ele foi à casa de Jairo, ele foi à casa de Lázaro e muitas outras que está escrito na Bíblia, né? E sempre que Jesus entrava numa casa, ele trazia benefícios para ela. Ele trazia benefícios para aquele lar, para aquela casa, para as pessoas que moravam naquela casa. Então, o conselho que eu dou para vocês nessa noite, nesse dia, deixe Jesus entrar na sua casa e você vai ver a transformação acontecer diante dos teus olhos, bem na tua frente mesmo. Em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus nos fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é uma maravilha esse texto, esse versículo? Maravilhoso. É só você abrir, ele está pronto para entrar. Abra, convide ele. Hoje é o dia de deixarmos Jesus entrar nas nossas casas e fazer o que for necessário para transformar a nossa casa, para transformar o nosso lar em bênção. Se ainda não é, hoje é o dia disso acontecer aí na tua casa. Talvez você nem possa estar acreditando, não, minha casa não vai dar. Dá sim, eu afirmo para você que dá. Então, deixe Jesus entrar na tua casa. Nós vemos algumas, vamos falar agora sobre algumas casas onde Jesus esteve e o que foi que essas casas ganharam com essa visita de Jesus. Sempre que Jesus ele ia até uma casa, muitas coisas aconteciam dentro daquela casa, né? Então, uma das casas que nós queremos falar é a casa de Canaã. Essa casa, Jesus foi lá porque estava acontecendo um casamento e junto com eles estavam os discípulos. Mas o vinho acabou. E naquela época, se isso acontecesse, se o vinho acabasse, a festa também acabaria, né? Então foi nesse momento que Jesus
fez o primeiro milagre, onde ele transformou água em vinho. E não foi qualquer vinho, não é verdade? A gente vê pelo relato que fala que foi um vinho que nunca tinha sido provado igual, né? Era um vinho excelente. E o vinho, ele representa a alegria. Então, sendo assim, Jesus restaurou a alegria naquela casa. E a sua casa está faltando alegria? Está faltando respeito, gratidão? Porque se um lar sem alegria, sem respeito e sem gratidão, não é um lugar agradável de se viver, não é verdade? Não é gostoso. A gente não quer ficar ali, a gente quer estar em qualquer lugar, menos nesse lugar que é a nossa casa, o nosso lar, né? E às vezes o casamento pode começar com grande alegria, mas com o decorrer dos anos, a rotina, as tempestades da vida, a alegria pode acabar. Será que a alegria acabou aí na sua casa? Então, eu quero dizer para você, não espere a alegria acabar, para daí você recorrer para Jesus. Busque-o antes que isso aconteça. Não espere o seu casamento estar por um fio. Quando você já perceber os pequenos sinais, porque existem sinais, muitas vezes somos nós que não queremos perceber, mas existem o casamento, os relacionamentos, eles dão sinais de que algo não está bem. Então nós precisamos ficar atentos e assim que nós percebermos esses sinais, nós precisamos recorrer e ir até Jesus. Porque Jesus, ele tem poder sobre as coisas triviais, comuns na nossa casa. Ele se importa com cada detalhe da nossa casa. E ele tem o poder e ele quer nos abençoar indo até a nossa casa. E outra casa então que Jesus esteve foi na casa de Pedro. Ao sair da sinagoga, Jesus visitou a casa de Pedro, onde encontrou a sogra do discípulo, a sogra do Pedro, e ela estava enferma, estava doente. E bastou apenas um toque de Jesus, um toque só, e a febre dela se foi. A febre deixou ela. A mulher ficou curada, a sogra de Pedro. Diz o Cezinho assim que miserável foi curar a sogra, mas é brincadeira, né? Então a sogra de Pedro ela foi curada com apenas um toque de Jesus, um toque só. E a partir da cura dela, ela então passou a servir Jesus. Ela passou a servir Ele. E eu pergunto para você, há alguém doente aí na sua casa? Tem alguém enfermo aí na sua casa? Precisando de um toque de Jesus? Chama Jesus para visitar a sua casa e para curar essa pessoa, esse teu parente, sei lá, pode ser até a tua sogra mesmo, que está doente, está aí na tua casa. Chama Jesus. Mas chama Jesus, não é porque é sogra que você não vai chamar. Chame Ele, porque Ele pode curar, Ele vai chegar e Ele vai curar. E o que aprendemos então nessa casa, na casa de Pedro, é que nossos familiares, todos, serão beneficiados com a visita de Jesus na nossa casa. Ele vem e todos os nossos familiares são beneficiados com isso. Mesmo aqueles que não moram na nossa casa, mas quando eles vêm nos visitar, eles recebem esse toque de Jesus. E a sogra de Pedro, ela recebeu esse toque de Jesus quando ela estava na casa de Pedro. Ela não morava lá. Ela estava lá e recebeu o toque e foi curada. Então, Jesus tem o poder de curar. Chama Ele para tua casa. Não podemos perder essa oportunidade, não é verdade? A outra casa que nós queremos falar é a respeito da casa de Levi. Então, Levi, que depois foi chamado por Jesus de Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos. E ele tinha acabado de conhecer Jesus, deixou tudo para trás para quê? Para seguir o Mestre. E ele levou Jesus para sua casa. A Bíblia relata que ele fez um banquete, deu um jantar, né? Fez uma festa para apresentar Jesus para os seus amigos. E os fariseus
que eram os religiosos da época, começaram a discriminar Mateus pelo seu passado, começaram a apontar o dedo para ele, dizendo o que ele tinha feito de errado, e inclusive chegaram a questionar Jesus e os discípulos por que eles estavam comendo com ele. E Jesus respondeu assim: eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso que Jesus veio fazer. Então, quando Jesus entra em uma família, ele perdoa todos os pecados, toda a culpa e toda a condenação. Então, o nosso passado é esquecido e cancelado. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, Jesus ele levou arrependimento até a casa de Mateus. Deixe Jesus entrar na sua casa e perdoar todos os seus pecados. Deixe ele entrar e levar arrependimento até você. Jesus ele tem poder de perdoar os nossos pecados, porque ele é filho de Deus. Então, nós precisamos deixar que ele venha mesmo nos visitar, convidá-lo mesmo a entrar, assim como Mateus fez. E também nós temos outra coisa para aprender com Mateus aqui, que quando Jesus entra na nossa vida, na nossa família, nós queremos compartilhar isso com os nossos amigos, queremos contar para eles o que ele fez por nós, né? Então, eu quero dizer para você que se você sabe, você conhece alguma família que precisa nesse momento da visita de Jesus, compartilhe esse link, né? Espalhe as boas notícias. É isso que nós queremos. Aprenda a fazer como Mateus fez quando Jesus foi até a sua casa, né? Graças a Deus que o nosso passado é esquecido, né? Cancelado. Então, outra casa que Jesus esteve foi a casa de Jairo. Jairo, ele estava desesperado e por causa da doença que a sua filha tinha. E ele convidou então Jesus para ir até a sua casa. E enquanto Jesus o acompanhava até a sua casa, uma mulher tocou em Jesus. Tocou. E ela foi curada por ele, com apenas um toque também. E, igualmente a sogra de Pedro, né? Ela foi curada. E nesse momento, então, Jesus para. Jesus estava indo com Pedro. Com Jairo, desculpa. Mas nesse momento que a mulher tocou nele, ele parou para dar atenção àquela mulher. Ele parou. E nesse período, então, que a filha de Jairo morre. Ela morreu. E nesse momento em que a filha de Jairo morre, Jesus vê a fé daquele homem, a fé de Jairo. E daí então ele foi até a sua casa e realizou o milagre depois que a filha dele já tinha morrido. Ele foi assim, porque ele percebeu a fé que Jairo tinha nele, né? Então, Jesus, ele pode ressuscitar algo que para você já está morto. Não, já morreu, não tem mais o que fazer, se foi. Jesus pode ir lá e ressuscitar. Convida ele para entrar na tua casa. Quando Jesus entra na nossa casa, nós devemos deixar toda a nossa falta de fé do lado de fora. Nós precisamos acreditar. Nós temos que crer em Jesus. Nós temos que crer no poder que ele tem de ressuscitar aquilo que já morreu, aquilo que já foi, que já está morto. Ele pode trazer a vida. Ele pode sim. E então, chame Jesus para entrar no seu lar e ele vai ressuscitar aquilo que talvez já esteja morto há muito tempo. Muitas vezes, enquanto nós esperamos Jesus fazer o milagre, não é verdade? A gente fica esperando o milagre, esperamos o milagre. E às vezes ele demora um pouco para vir, e então, o que acontece? Nós ficamos tristes, nós ficamos até muitas vezes bravos com Jesus. Porque o milagre não está vindo. Ele vem parando no caminho. Parece que ele está pescando com o recando, já viu isso? Vai vindo, vai passando, vai andando, dá uma segurada aqui, segura lá, vai. E é assim que a gente pensa que o nosso milagre está acontecendo. Aí você começa a perceber milagre no teu vizinho, você começa a perceber milagre no teu amigo,
Você começa a perceber milagre nos teus discípulos de célula, nos teus companheiros de célula, você começa a ver milagres nele, e o teu nada, e não vem, e está demorando. E aí você vê Jesus ajudando outras pessoas, e nada do teu milagre, não vem, né? E enquanto isso, você está pensando assim, o tempo da minha família está se encerrando, e Jesus está vindo devagar, vai morrer, vai acabar. Não vai ter mais jeito. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Jesus nunca se atrasa. Ele não se atrasa. Nós é que somos afobados em querer que seja para ontem as coisas. Mas Jesus nunca se atrasa. Se algo morrer, ele tem poder sobre a morte. Creia nisso. Amém. Glória a Deus por isso, né? Eu me lembro que enquanto eu esperava o milagre da minha família, né, que era o Nani se converter, eu tive um sonho, eu já contei aqui para vocês, em que falava assim que esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o Nani é prova disso, ele estava morto, essa foi a palavra que Deus deu, mas ele reviveu, graças a Deus, né? Então outra casa que nós queremos falar é Jesus na casa de Marta e Maria. Então essa talvez foi a casa que Jesus mais frequentou, e ele estava ali para ensinar a palavra de Deus. Mas Marta, ela estava preocupada demais, né, com os afazeres da casa, o que eu vou servir para eles, o que eu vou arrumar, será que eles vão dormir, eu preciso arrumar cama para eles, e ela estava muito preocupada, enquanto Maria estava preocupada em ouvir a palavra de Jesus. E muitas vezes eu e você somos como Marta, convidamos Jesus para ir para a nossa casa, e quando ali chegamos, nós estamos preocupados demais com as nossas tarefas, e aí nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, e não paramos para ouvir a palavra de Jesus. Você anda ocupado demais? Fala aí, pensa aí. Você tem tido tempo para orar, para ler a Bíblia, para escutar a palavra de Deus, a palavra de Jesus? Deixe as preocupações. Peça para Jesus entrar na sua casa e ouça a sua palavra, porque Jesus tem poder da palavra. A Bíblia diz que ele é a própria palavra. E o centurião romano, ele sabia muito bem disso, porque ele disse para Jesus assim: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu quero dizer para você, não se esqueça, não fique preocupado, ocupado demais para não ouvir a palavra de Jesus, porque basta uma palavra de Jesus sobre a tua família e a tua casa, a tua família vai ser transformada em nome de Jesus. Nós precisamos estar atentos à palavra de Jesus. E outra casa que Jesus esteve, então, foi a casa de Zaqueu. Você já ouviu várias vezes essa história, né? E Jesus, ao ver o esforço de Zaqueu para vê-lo, né? Para ver Jesus, que subiu na árvore e tal, para ficar mais próximo, ele ofereceu-se para visitar a casa daquele publicano. Então, ele reconheceu o esforço e ele se ofereceu para ir lá. Faça esforço, meu amigo. Faça esforço. Convide Jesus, mas se esforce para isso. Zaqueu se sentiu privilegiado por Jesus ter se oferecido para ir na casa dele. E ele reconheceu os seus pecados. E resolveu então mudar de vida. Mudar de vida. Ele retratou-se com as pessoas que ele havia defraudado. Então ele resolveu dar uma guinada na vida dele. Ele resolveu mudar totalmente a vida dele. E por conta disso, então, Jesus declarou que houve salvação naquela casa. Ele tomou uma atitude, uma postura de mudança de vida. E quem recebeu salvação? A sua casa. Então, através da tua postura, através da tua atitude, talvez muitas pessoas aí da tua casa vão ganhar a salvação através da tua vida. O que você tem feito para isso até agora? Nós devemos receber Jesus em nossos lares. Devemos, sim. Precisamos. Mas não apenas por curiosidade. Não é apenas para ver como é. Porque é muito mais que um privilégio receber Jesus na nossa casa.
Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado, daquilo dos nossos pecados e crer na palavra de Deus, no que diz em Atos 16:31, que fala assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não é nós que estamos falando, está escrito na palavra. Meu irmão e minha irmã, vocês acreditam na Bíblia? Então isso é para vocês. Amém. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está escrito. Precisa mais alguma coisa? Não. Tome uma postura e uma atitude de levar Jesus para dentro da tua casa, de mudar a tua vida. Para você que ainda tem uma vida torta, que peca em demasia, que repete pecados, se arrepende, mas repete, isso é só um remorso, não é um arrependimento. Então, meu irmão, está na hora de você se arrepender de seus pecados, mudar a tua vida e mudar a história da tua família. Amém. Você está querendo ver Jesus aí dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã? Então, mude a tua atitude, traga a salvação para dentro da tua casa. Salvação é a maior riqueza que alguém pode ter dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. É a maior riqueza que pode ter. Não há dinheiro que pague a salvação que Jesus nos dá de graça. Ele já pagou o preço. Ele já pagou. Você não precisa pagar nada. É só você seguir aquilo que Ele recomenda, aquilo que está escrito na Bíblia. E então você vai ter a salvação aí na tua casa. O que é que vocês estão esperando para isso? É tão fácil, é tão simples. Talvez não seja fácil, é simples. Não é fácil ter uma vida reta, uma vida seguindo aquilo que a Bíblia nos orienta. Não é fácil porque o mundo oferece coisas para a carne que são muito boas para a carne, mas o final é o inferno, é para lá que você vai. O que você quer para a tua vida e para a tua família? Qual é a postura que você vai tomar para você que ainda vive num caminho do mundão aí, como eu vivi um dia? Mas a salvação entrou na minha casa, porque um dia eu decidi mudar a minha vida. Isso está ao alcance teu também, meu irmão e minha irmã. Amém. Muitas pessoas pensam que a vida termina com a morte. Não é verdade? É muito comum nós ouvir isso. Não, morreu, acabou, não tem mais nada, morreu. Não é assim. Na verdade, após a morte é que tudo vai começar. Após a morte tudo vai começar se você tiver Jesus dentro da tua casa. Se você tiver a salvação para a tua vida, é aí que vai começar. Saiba que Jesus, ele deseja entrar na tua casa. Não importa o quão caco você seja hoje ainda, ele deseja entrar na tua casa e fazer a mudança necessária, mudar tudo, mudar a tua história, mudar a história da tua vida, da tua família, te salvar e salvar toda a tua família. Amém. Graças a Deus, né? Nós precisamos dessa salvação. E a última casa que nós queremos falar, onde Jesus foi, é a casa do Naim. Você conhece essa casa? Então, quando Jesus viu esse homem, ele sabia que haveria um jeito, embora muitos não acreditassem nisso. E ele era bêbado, como vocês já ouviram nós relatarmos aqui, mentiroso, valente, né? E muitas outras coisas que nós poderíamos numerar, mas só a graça e a misericórdia poderia alcançá-lo. Então, Jesus o encontrou numa sexta-feira, dia 25 de agosto de 2006, libertou e nunca mais ele foi o mesmo. Graças a Deus por isso, né? E ele nasceu de novo, ele se tornou uma nova criatura e as pessoas não mais o reconheciam. Por quê? Porque foi uma transformação total. É assim quando Jesus entra dentro da nossa casa, né? A sua família está precisando de libertação? Jesus tem poder para libertar os nossos familiares. Ele entrou na nossa casa e a nossa família foi salva. Jesus é aquele que tem poder para fazer o impossível. Essa é a especialidade dele. Então, talvez você pense em algo ou alguém, tipo, pense dessa maneira. Isso não tem jeito, Silvana. Ou ainda você diz,
Só Jesus na causa, você já disse isso? Então, eu quero te dizer que impossíveis acontecem através de Jesus. Impossíveis. Há impossíveis aí na sua casa? Então, a especialidade de Jesus é com isso, é com os impossíveis. Então, ele vai operar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Concluindo então, Jesus esteve em muitas casas, né? Que nós falamos aqui e mais ainda. E em todas elas, quando ele esteve lá, ele agiu com misericórdia e graça. Amém. Misericórdia e graça. Nós experimentamos isso aqui na nossa casa. Ele veio com muita misericórdia e graça. E eu quero falar para você que hoje ele quer entrar na tua casa também. Ele quer fazer aí na tua casa o que ele fez aqui na nossa. E é muito simples isso. É muito simples. É só você entregar a tua vida para ele. Entregar a tua vida totalmente, 100%. Não queira tocar a tua vida a metade e a metade de Jesus. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não funciona assim com Jesus. Ou você é dele ou você não é. É tudo ou nada. Qual é a tua necessidade? Qual é a necessidade da tua família hoje? Talvez restauração? Talvez precise. Talvez seja perdão ou cura que está assolando a tua casa, o teu lar. Talvez seja libertação de vícios, de pornografia, de qualquer coisa, seja lá o que for. Talvez aí na tua casa acabou a alegria. Você precisa trazer de volta. Talvez falta a palavra de Deus aí dentro da tua casa. Talvez falta misericórdia e graça. Enfim, seja lá o que for, Jesus tem. Jesus tem tudo o que você e a tua família precisa. Ele tem. Eu afirmo isso para você. Ele tem qualquer coisa que você está precisando hoje. Talvez você está brincando com as coisas, está falando assim, então manda aí tantos R$1.000 para mim. Obedeça a ele. Faça o que ele diz. E até nisso você vai ser abençoado. Até nisso. Mas você precisa crer. Você precisa crer nisso. Convide Jesus não só para uma visita. Convide ele para fazer morada aí na tua casa, aí dentro de você. Convide ele para isso. A enfermidade vai vir, meu irmão e minha irmã. Vai vir. Ninguém passa a vida inteira sem ficar enfermo, sem ficar doente. As decepções também vão vir. Existem pessoas que não aceitam, que não querem Jesus, e elas vão te decepcionar. Vai vir. Mas o nosso Deus não muda. Ele não muda. As pessoas mudam. A nossa vida muda. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, mas Deus não muda. Deus não muda. A nossa oração hoje, meu irmão e minha irmã, é para que Ele abra o nosso entendimento, o meu e o teu, e nos faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A nossa oração é essa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele é suficiente para mim e para você. Ele é suficiente para a minha família e para a tua família. Ele é suficiente. As outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Mas você precisa se render a Ele. Se renda a Ele, meu irmão e minha irmã. E a sua família vai ser renovada, transformada, restaurada. Tudo abençoada. E assim a tua família, a tua história vai mudar. Entregue seu coração para Jesus totalmente. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, né, para nós orarmos com você. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti com todas essas famílias nos ouvindo. Senhor, o Senhor conhece qual é a necessidade delas, quer seja cura, quer seja libertação, perdão, quer seja, Senhor, ressurreição. Eu não
sei, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Salvação. Talvez essa família precisa de salvação, precisa que o Senhor entre lá e salve essa casa. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor adentre essa casa agora. Pai, eles te convidam para que o Senhor entre dentro da casa deles. Senhor, se há algum cômodo que eles têm receio de abrir para o Senhor, que o Senhor, com teu Espírito Santo, possa tocar neles para que eles possam abrir toda a sua casa, todos os cômodos para que o Senhor entre, para que o Senhor se instale nessa casa e para que o Senhor traga todos os benefícios que nós temos quando o Senhor vem nos visitar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, visita cada irmão e cada irmã, cada casa, Senhor, que nos ouve nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga alívio, socorro, que o Senhor traga tudo aquilo que eles estão precisando, Pai, porque nós sabemos que Jesus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para a nossa casa, o Senhor é suficiente para a nossa família. O Senhor é suficiente para a nossa vida. O Senhor é suficiente para essa casa que nos ouve também. Nós os abençoamos e pedimos, Pai, que o Senhor também os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e acorda para a vida, meu irmão e minha irmã. Traz Jesus para dentro da tua casa.